Ao longo de nossas vidas, veremos centenas de borboletas em campos, jardins, florestas ou mesmo na cidade. São criaturas mágicas que encantam a todos com sua beleza e delicadeza. Com suas asas vibrantes e padrões únicos, elas são verdadeiras obras de arte da natureza. Mas além de sua aparência deslumbrante, as borboletas têm uma vida fascinante e repleta de curiosidades. Talvez você se apaixone por elas por suas habilidades, pelas cores intensas ou sua mera presença que embeleza todo o ambiente. Mas há muitos aspectos de sua vida que talvez você não conheça. Junte-se a nós e se surpreenda com esses graciosos animais. As borboletas, diferentemente de muitos outros insetos, é uma espécie que não cria repulsa nos humanos. Na verdade, é o contrário. Somos capazes de admirar a beleza de suas asas e podemos ficar muito tempo apenas observando-as. Você sabia que as borboletas têm um sentido de visão extraordinário? Elas possuem olhos compostos por milhares de pequenas lentes que permitem enxergar um amplo espectro de cores. Essa visão aguçada é essencial para encontrar parceiros durante o acasalamento e identificar flores ricas em néctar. Possuem também uma grande sensibilidade em seu olfato e tato, que estão em suas antenas. Os tamanhos das borboletas variam bastante, de pequenos 3 milímetros até cerca de 30 centímetros. A maioria das espécies de borboletas registradas são noturnas, ainda que as mais conhecidas só voem durante o dia, na luz do sol. As borboletas diurnas, na verdade, evoluíram a partir das noturnas. Suas cores funcionam como uma espécie de RG desses animais. É por meio delas que os demais insetos da natureza sabem o sexo e a família a qual pertencem. Outra curiosidade interessante é o famoso processo de metamorfose pela qual as borboletas passam. Elas começam sua vida em pequenos ovos, que se transformam em lagartas vorazes. Mas em seguida, elas se envolvem em um estágio de crise, onde ocorre uma verdadeira transformação. Dentro da crisálida, o corpo da lagarta se dissolve completamente, e uma borboleta emerge, pronta para voar. São basicamente 4 etapas nesse processo: ovo, larva, pupa e borboleta. Cada uma dessas etapas, assim como a expectativa de vida da borboleta, varia de acordo com a espécie, que podem chegar a viver entre 9 e 12 meses, no máximo. Algumas vivem apenas por algumas semanas. Se suas asas ficarem sem ver o sol, elas se tornarão incapazes de voar. E as asas também são formadas por membranas cobertas com escamas, o que lhes permite regular-se termicamente. Apesar de toda a delicadeza, podem alcançar velocidades de até 20 km por hora, e inclusive algumas espécies chegam aos 50 km por hora. Para alcançar o néctar das flores, as borboletas extraem sua boca, como se fosse um canudinho. O cortejo das borboletas é muito interessante. Elas são muito românticas e atraem seu par através do pó do amor, que é uma substância que elas mesmas soltam. Os machos fazem um voo de reconhecimento em busca das fêmeas, chamando sua atenção por meio de diferentes movimentos no ar e espalhando feromônio. Por sua vez, as fêmeas respondem ao chamado liberando seus próprios feromônios, capazes de serem percebidos pelos machos a quilômetros de distância. E o acasalamento pode durar de 20 minutos até várias horas. Depois de todo esse namoro, a fêmea coloca seus ovos. Se houver excesso de larvas no mesmo lugar, ao eclodir, elas acabam comendo umas às outras para ter mais espaço. Para evitar isso, normalmente a fêmea coloca ovos em vários lugares das folhas. Além disso, as borboletas são importantes polinizadoras.
Enquanto se alimentam do néctar das flores, elas transportam o pólen de uma flor para outra, permitindo a reprodução das plantas. Esse papel vital das borboletas na natureza contribui para a diversidade e equilíbrio dos ecossistemas. Outro aspecto surpreendente é a incrível capacidade migratória de algumas espécies de borboletas. Elas percorrem longas distâncias, voando milhares de milhas, em busca de melhores condições climáticas e recursos alimentares. O exemplo mais famoso é a borboleta monarca, que viaja do Canadá até o México, atravessando continentes e oceanos. Elas também têm uma relação simbiótica com as plantas. Muitas espécies depositam seus ovos em plantas específicas, conhecidas como plantas hospedeiras. As lagartas se alimentam dessas plantas durante seu estágio de crescimento, garantindo sua sobrevivência, enquanto as plantas se beneficiam do processo de polinização realizado pelas borboletas. As culturas orientais veem a borboleta como uma encarnação da alma, igual faziam os gregos antigos. E até hoje, em diferentes países do mundo, acredita-se que quando uma borboleta pousa na gente, é um sinal de contato com algum espírito ou bons presságios. Há uma variedade incrível de espécies de borboletas ao redor do mundo. Estima-se que haja mais de 20 mil espécies diferentes, cada uma com suas características únicas, padrões de cores e comportamentos específicos. Elas podem ser encontradas nos mais diversos habitats, desde florestas tropicais até áreas urbanas. Segundo uma estimativa da Embrapa, o Brasil, Equador, Peru e Colômbia são os países com mais espécies de borboletas no mundo. Só no Brasil seriam cerca de 3.500 espécies. Na lista brasileira de animais ameaçados de extinção do Instituto Chico Mendes, as borboletas, infelizmente, são o grupo de insetos mais recorrente. Há cerca de 50 espécies correndo risco de extinção. Um dos principais motivos para isso é a perda do seu habitat natural. Na dança delicada da vida, a borboleta emerge como uma metáfora de transformação incessante. Ela começa como uma simples lagarta, voando sobre folhas e rastejando pelo chão, limitada em sua visão do mundo. Mas então, em um momento mágico, ela tece um casulo, como um abrigo de possibilidades. Dentro desse santuário secreto, ela passa por uma metamorfose profunda e silenciosa, desconstruindo sua essência e se reinventando. Lentamente, o casulo se abre, revelando asas vibrantes e delicadas, prontas para explorar os céus. Assim como a borboleta, nós também somos seres em constante evolução, atravessando nossas próprias metamorfoses internas. Às vezes, precisamos nos refugiar dentro de nós mesmos, mergulhar nas profundezas do desconhecido, para emergir renovados, com novos projetos e perspectivas. Cada estágio dessa jornada, por mais desafiador que seja, traz consigo a promessa de transformação e beleza. Pois no fim das contas, assim como a borboleta, somos feitos para voar.